todos os planos e os propósitos de Deus nessa terra são feitos e são executados através da família. E por isso nós temos trabalhado com a missão que Deus nos deu esse ano em prol da família. Temos lido, estudado e buscado entendimento em várias áreas. E algumas coisas a gente tem visto que, como às vezes as pessoas falam pejorativamente do casamento, né? Vocês já perceberam isso? Como as pessoas falam do casamento de uma maneira pejorativa, de uma maneira que o casamento é difícil, que o casamento é isso, que o casamento é aquilo. Mas eu creio que o casamento não é difícil. Eu creio que nós somos difíceis. E aí, quando nós temos o Espírito Santo atuando na nossa vida, e quando nós damos lugar a Ele para fazer a obra em nós, quando nós nos colocamos na presença dEle com o coração humilde, Ele vai nos mudando, Ele vai nos transformando. E quando Ele transforma o nosso entendimento, as nossas ações, o nosso viver, automaticamente o nosso casamento é transformado. O casamento faz parte do contexto das nossas vidas. As pessoas, a gente vê pessoas, às vezes, se divorciando e dizendo que não querem mais viver junto por coisas tão bobas, por coisas tão simples. Coisas que, se Deus se desse lugar ao Espírito Santo, com certeza, isso não estaria acontecendo na sua vida. Então eu creio que muitas coisas o Senhor vai fazer nesse lugar. A gente sabe que não é fácil. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. E a gente sabe que existe uma opressão, a gente sabe que existe uma barreira quando a gente fala de família. A gente sabe que existe uma oposição, essa é a palavra, de Satanás quando a gente fala de família, quando a gente fala, de casamento. Mas a gente crê que nosso Deus é maior do que qualquer oposição. Nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Nosso Deus é o Deus que transforma a vida de quem quer que seja, seja lá o que for que esteja acontecendo. Eu coloquei aqui um tema para essa noite: o comprometimento gera relacionamentos saudáveis. Eu penso assim, que a nossa sociedade hoje tem uma carência muito grande de relacionamentos conjugais saudáveis. Nós estamos vivendo hoje um tempo difícil e eu creio muito que isso vai piorar. Mas nós somos detetores da verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus. E é essa palavra que gera em nós uma transformação. Essa palavra que gera em nós uma mudança. É através dela que nós somos lavados. E ainda que pareça que a gente está falando e não dê resultado, eu creio que o resultado ele vem com o tempo. Eu creio que o Espírito ele vai trabalhando e vai mudando as nossas vidas. Porque foi assim na minha vida. E eu sei que muitas pessoas aqui são transformadas. E eu sei que foi assim na vida de vocês que estão aqui também. Às vezes nós pensamos assim: eu estou cansado, eu estou desanimado. Mas por que nós fazemos e por que nós não largamos mão daquilo que fazemos? Porque nós cremos e nós temos um compromisso com Deus que nos chamou. Nós temos um compromisso com Deus que nos chamou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ele enviou Jesus para nos salvar. Eclesiastes 9:9 diz assim: desfruta a vida com a mulher com quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá para você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Quando a gente lê o capítulo 9 todo de Eclesiastes, principalmente o versículo 1, ele diz assim, refleti nisso, e tudo que cheguei à conclusão
de que o justo e o sábio e tudo o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Então, tudo o que acontece na terra está nas mãos de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nós podemos estar vivendo uma pandemia, podem pessoas estar morrendo, podem pessoas estar perguntando aonde Deus está. Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, porque ele é Deus. E ele nunca perdeu o controle de nada que acontece na terra. Mas ele fala que as dificuldades e as lutas, se você ler mais adiante, ele fala que as dificuldades e as lutas, elas vêm para aquele que é de Deus e para aquele que não é de Deus. E se nós olharmos a maneira como se comporta a natureza, nós vamos ver que a chuva cai para quem é evangélico, para quem é de Deus, e ela cai para quem é ímpio. O sol nasce para quem anda com Deus e para quem não anda. O sol não nasce só em cima da sua casa, porque você é servo de Deus. O sol nasce para todos. Deus tem o controle de todas as coisas. Qual a diferença, então, de eu servir a Deus e daquele que não serve? A diferença é que eu tenho um Deus que me ajuda nos momentos de dificuldade. A diferença é que eu tenho um Deus que caminha comigo, que tem uma promessa na minha vida, de estar comigo aonde quer que eu esteja. Essa é a diferença. Então, nós temos o sol nascendo para todos, a chuva caindo para todos, nós temos o vento soprando para todos, mas nós temos também as lutas vindo sobre a vida de todos. Quantas pessoas servem a Deus e às vezes desenvolvem uma doença? Quantas pessoas servem a Deus e tem um problema grave na família? Onde está Deus nisso tudo? No mesmo lugar que ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. A diferença é que se eu tiver um problema grave na minha vida, eu sei que o meu Deus é poderoso para me sustentar. Essa é a diferença. Então, como eu estava falando, nós vivemos numa sociedade que fala pejorativamente do casamento. Ontem nós estávamos ali no salão de festa, o pastor estava falando sobre isso, que ele ouviu uma palavra que o pastor dizia assim: nós não podemos aceitar essa maneira de dizer que o casamento é isso ou aquilo. Nós precisamos buscar viver bem. O que é viver bem? É ter harmonia. A nossa casa precisa ter harmonia. A nossa casa precisa ter paz. A nossa casa precisa ter alegria. Nossos relacionamentos precisam disso. Nós não podemos aceitar aquilo que nos é imposto pela sociedade, pela mídia, seja pelo que for. Nós precisamos entender que a promessa de Deus para nossas vidas é que nós vivamos uma vida de harmonia. Homem e mulher vivendo juntos para o propósito de Deus. Então, como que eu vou desenvolver isso no meu relacionamento? Primeiro, buscando cada dia mais a presença de Deus. Cada dia mais a presença de Deus. Eu creio muito nisso. Eu creio muito que as transformações em nós vai trazer mudança significativa no nosso relacionamento. Como eu já disse para vocês aqui, eu vivi isso. Então, às vezes a gente fala assim: eu preciso que o meu esposo mude, ou a minha esposa precisa mudar. Mas a começar em nós essa mudança. É importante que comece em nós essa mudança. Porque todo problema conjugal, todo relacionamento com dificuldade, não é só um lado que é o culpado.
Às vezes nós temos casos extremos. Eu não estou falando aqui, gente, de casos extremos, de violência, de assédio, desse tipo de coisa, não. Porque isso aí, como eu já disse aqui uma vez, isso é caso de polícia. Eu estou falando aqui de relacionamento, de dificuldade diária do dia a dia, de coisas do dia a dia, que às vezes a gente tem. Que nem todo dia, a minha mãe tinha um ditado que dizia assim, né? Nem todo dia é dia santo, né? Ela dizia isso. Nem todo dia está tudo tranquilo. Na verdade, tem dia que você amanhece bem virado, tem dia que você não amanhece bem, tem dia que a sua esposa pode não amanhecer bem. Como que nós vamos lidar com isso aí? Como que nós vamos superar essas coisas? Primeiramente, eu penso, o diálogo é a base de tudo. Uma boa conversa é a base de qualquer relacionamento. Entender a outra pessoa, entender o que está acontecendo, ser aberto a ouvir críticas. Não é fácil a gente ouvir críticas, né? Não é fácil a gente ouvir que a gente está errado. Mas quando a gente ouve, a gente precisa analisar e ver realmente o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para tornar a minha casa um santuário de paz e de alegria, para tornar a minha casa um lugar digno da habitação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é um Deus santo, é um Deus de amor. As coisas de Deus, elas são organizadas. E como que nós vamos invocar esse Deus na nossa casa se as coisas não são dessa maneira? Isso é muito importante, que a gente tenha esse entendimento daquilo que Deus quer fazer em nós, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Porque Deus não uniu eu e Jussiene para nascer, ter Thalita, trabalhar e morrer. Ele tem um propósito. Deus não uniu a Edilúcio e o Beto só para viverem juntos. Ele tem um propósito na vida dele. Ele tem um propósito na vida da Josi e do Disney, da Gisbela e do Estevam. Ele está criando um propósito na vida do Wagner e da... Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor, Ele une pessoas para cumprir um propósito. Como que Ele vai cumprir esse propósito? À medida que a gente se encaixe dentro do projeto dele. À medida que a gente se encaixe e a gente vive um relacionamento saudável. Não um relacionamento que não tem dificuldade, porque esse não tem, esse só vai ser só no céu. E no céu não tem relacionamento homem e mulher. O casamento para nós, como igreja, é a união de um homem e de uma mulher. Casamento para nós, como igreja, é isso, é a união de um homem e de uma mulher. O homem e a mulher, eles são pessoas imperfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. O dia que nós estivermos perfeitos, nós vamos estar na glória com o Senhor Jesus. Então, a união de um homem e de uma mulher, ela só pode funcionar de uma maneira plena se os princípios da palavra, se os princípios que Deus deixou para nós aqui na terra estiverem sendo observados. Eu preciso olhar para minha esposa e ter um respeito por ela. Eu preciso olhar para ela e ter uma admiração por ela. Eu preciso entender as dificuldades que ela tem. Ela precisa olhar para mim e saber as dificuldades que eu tenho. E um ajudar o outro nessa caminhada. É isso que o Senhor quer de nós. É por isso que Ele nos une. É por isso que Ele nos uniu como família. E nós, como família, temos uma responsabilidade muito grande. Aqueles que têm filhos. E é dar destino aos seus filhos. A gente precisa ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Esse tempo eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador,
Eu não sei se eu falei isso aqui já. E ele disse que no final do culto, uma mãe chegou para ele e disse: pastor, eu não quero mais saber da minha filha, porque ela saiu da minha casa e foi morar com outra mulher. E aí ele disse: não faça isso. A senhora não aprova o relacionamento dela, mas ela continua sendo sua filha. Independente de qualquer coisa, ela continua sendo sua filha. Diga a ela que você a ama, porque no dia da dificuldade é a você que ela vai vir procurar. E aí ele cita o filho pródigo. E é uma palavra muito forte isso. Quando o filho pródigo se viu numa situação de miséria, ele se lembrou que o pai dele era generoso até com os empregados. Meu pai é um homem bom, meu pai é um homem tolerante, e eu vou lá e vou pedir para ser um dos seus empregados. E ele foi recebido como filho. E nós, como pais, precisamos entender isso. Ninguém está livre de ter uma dificuldade com o filho. Ninguém está livre disso. É como eu disse no início: o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, as dificuldades podem vir na vida de qualquer um. E a gente precisa ter entendimento disso. Saber como agir diante das dificuldades. E nesse momento de luta, de dificuldade, quem vai nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Sentar e conversar, sentar e colocar em pratos limpos aquilo que não agrada, aquilo que não é bom, aquilo que cria dificuldade, aquilo que cria barreiras. Isso traz mudança. Isso traz transformação. Como eu já disse, o casamento ele é difícil porque ele é a união de duas pessoas difíceis. Se eu tenho dificuldade, alguma dificuldade com você, é porque eu sou difícil. E ela tem o temperamento dela também. Mas a gente precisa entender que o propósito maior dessa união é a vontade de Deus. E quando a gente entende isso, a gente passa por todas as barreiras. Como eu disse, a gente às vezes quer que a pessoa mude, mas a gente não muda. A gente não quer mudar. A gente não quer, às vezes, dar o braço a torcer. A gente precisa entender que quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, Ele não exigiu de nós, no momento da sua morte, da sua entrega, a nossa mudança. Ele primeiro morreu na cruz, e através da sua morte Ele trouxe transformação para nós. Primeiro Ele fez, para que depois eu fosse atraído pela sua morte. O amor, ele é um amor de entrega, irmãos. A vida conjugal é uma vida de entrega. Não é se fizer, eu faço. Se isso, eu faço aquilo. Não. A gente primeiro faz. Se a gente pensar assim, se a gente viver assim, a gente passa por cima de qualquer barreira, a gente passa por cima de qualquer dificuldade, a gente passa por cima de qualquer coisa, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, quando nós entendemos por que Deus nos uniu, por que Deus nos chamou, porque Deus tem um propósito para cumprir através de nossas vidas. Comprometimento, ele gera mudanças. Não existe comprometimento sem mudança. E a mudança, ela vai gerar um relacionamento saudável. Quando eu tenho comprometimento no meu relacionamento, automaticamente eu vou fazer muito mais do que aquilo que me é devido a fazer. Eu vou me entregar muito mais, eu vou me disponibilizar muito mais, eu vou medir as minhas palavras muito mais, porque eu tenho um comprometimento com aquela pessoa que está ao meu lado. E eu tenho um comprometimento porque eu sei que quem me uniu
a essa pessoa foi o Deus Todo-Poderoso. Foi o Deus Todo-Poderoso. Casamento, eu falei aqui na última pregação, né? O primeiro casamento foi Deus que fez, ou seja, Deus viu que o homem não era bom que ele estivesse só, ele faz a mulher e ele leva até o homem. Eu dei aqui o exemplo, é como se tivesse um homem aqui no altar e Deus, o Deus Todo-Poderoso, trouxesse a noiva até ele, a mulher que ele criou com as suas próprias mãos para junto dele. Então isso é o propósito de Deus. Ele foi o primeiro a realizar um casamento na face da terra. Por que o casamento é tão bombardeado hoje? Por isso. Porque tudo aquilo que agrada a Deus, o diabo se opõe. Tudo aquilo que louva o nome do Senhor, que engrandece o nome do Senhor, ele se opõe. E o seu casamento louva o nome do Senhor. A sua união engrandece o nome do Senhor. Quando você elogia a tua esposa, quando você é carinhoso com a tua esposa, quando a sua esposa é carinhosa contigo, isso engrandece o nome do Senhor. Isso é um tapa na cara de Satanás. Quando a gente vive um relacionamento saudável, nós estamos dizendo para o diabo: ei, diabo, a palavra, ela faz efeito em mim, e eu vivo o melhor de Deus nessa terra, porque eu ando debaixo das promessas dele. Foi para isso que ele nos chamou. Nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Se nós temos dificuldade, procuramos ajuda. Conversamos com o pastor, conversamos com a liderança. Eu sempre digo, nós estamos à disposição. Porque a nossa missão aqui, como líder de casais, como grupo de casais, esse culto aqui, é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Não adianta nós termos 500 pessoas na igreja se a casa delas estão de cabeça para baixo. A igreja não é só aqui. A igreja é onde quer que eu coloque a planta dos meus pés. A igreja é na minha casa, a igreja é no meu trabalho, a igreja é nos meus negócios, a igreja é o meu comportamento. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: poxa vida, esse irmão, ele é um irmão em quem a gente pode confiar. Então, por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos dedicamos uma vez no mês a fazer essa reunião, para que nós tenhamos relacionamento saudável. E relacionamento saudável, irmão, quando nós somos curados, Deus ele vai nos usar para curar. Não adianta eu querer falar de uma coisa que eu não vivo. Não adianta. Não adianta a gente querer maquiar. Deus ele quer nos transformar para, através de nós, ele transformar outras pessoas. E se nós temos uma sociedade que bombardeia o casamento, se nós temos uma sociedade que todo dia coloca para nós um outro tipo que não seja o da Bíblia de relacionamento, nós como igreja precisamos estar debaixo da autoridade de Deus e dizer: não, eu acredito no casamento, eu acredito no relacionamento, eu acredito que é possível viver uma vida de alegria, de paz, uma vida abençoada. Eu acredito que é possível ter harmonia no lar, eu acredito que é possível ter respeito, é possível estar em comunhão, em união, é possível receber um casal e sentar com ele e dizer: ó, Deus fez isso e isso na minha vida, e ele pode fazer na sua vida também. Eu acredito nisso. Por isso que eu estou aqui. Porque se eu não acreditasse, eu não estava falando para você. Eu acredito nisso, porque foi assim que Deus fez na minha vida.
E é assim que eu vivo. Não é que eu não tenha dificuldade. Eu tenho dificuldade. Mas eu vivo alegria, eu vivo paz. E eu creio que muitos de vocês também vivem. Muitos de vocês também vivem. O que às vezes falta para nós é nós mostrarmos para as pessoas. Falta para nós, quantas pessoas a gente tem aqui, poucas pessoas hoje nos ajudando no grupo de casais. Mas quantos casais aqui na igreja eu tenho certeza que poderiam estar conosco nesse trabalho? Muitos casais. Qual o propósito de Deus no seu casamento? O que Deus quer fazer através do seu relacionamento? Já pensou nisso? Quando seu vizinho olha para você, para sua casa, o que ele vê? É por isso que nós estamos aqui. Ele precisa ver paz, harmonia, alegria. Ele precisa ver a presença desse Deus maravilhoso que a gente prega. A presença desse Deus misericordioso que a gente fala tanto. Eu disse aqui, né, o comprometimento ele gera mudança. A mudança precisa começar em nós. Eu creio muito nisso. E uma coisa, irmãos, só muda quem quer. Isso é uma realidade. Não adianta a gente dizer, não, eu vou mudar. Só muda quem quer. A gente precisa ter um entendimento que precisa mudar. Não adianta a gente pegar, arrastar, levar, falar. Muda quem quer. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas lembre-se de uma coisa: nos momentos de dificuldade, aquele que anda com Deus, aquele que está em Jesus, é aquele que passa pela dificuldade. É aquele que caminha sobre as águas. É aquele que pode ser jogado na fornalha de fogo e vai sair ileso. É aquele que está debaixo da vontade de Deus. Ele será cada dia mais abençoado. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, mas as bênçãos como é que eu vou dizer aqui? Estou eu, pastor Joel, esquecendo. A proteção de Deus, ela é para aqueles que são seus. A proteção de Deus é para aqueles que são seus. O homem sem Deus, ele é como uma folha. O vento bate, leva para lá, para cá. Mas aqueles que estão no Senhor, eles estão firmados na rocha. Eles estão firmados em Jesus. Aqueles que estão em Jesus passam por qualquer coisa. Anda sobre o mar. Não teme a tempestade, porque a tempestade vem para todos. Uma coisa que eu penso muito, que eu acho que é uma grande dificuldade nos relacionamentos hoje, é que os casais, muitas das vezes, não têm objetivos comuns. Sabiam disso? O grande problema é que os casais hoje não têm objetivos comuns. E é preciso ter objetivos comuns. É preciso você e a sua esposa estar no mesmo projeto. Seja ela e você ajudando, seja você e ela ajudando. Essa questão do objetivo comum tem sido uma grande dificuldade nos relacionamentos hoje. E eu digo aqui para os namorados, os noivos que estão aqui nessa noite: vocês precisam alinhar objetivos. Vocês precisam saber que a partir do momento que vocês se casam, o objetivo de vocês precisa ser um só. Cada um pode ter a sua carreira, cada um pode ter o seu trabalho, não é disso que eu estou falando. Mas
é preciso que vocês construam juntos um futuro. Não é o meu carro, é o nosso carro. Não é a minha casa, é a nossa casa. Não é o meu isso, é o nosso isso. Quando a gente pensa assim, a gente consegue muita coisa, irmãos. E eu digo para vocês, de alguém que entendeu isso e tem vivido isso. Amém?